com você? Eu sou a Ana Prats e este é o novo formato do programa Elas, chamado Elas em Casa. Neste novo formato você vai encontrar dicas, receitas simples, você vai conversar com convidados especiais e tem muita coisa boa para abençoar a sua vida, sempre levando a essência do Elas, que é trazer bênção, alegria, paz e empoderamento para você e para sua casa. Vamos começar então? Bom, a gente sempre tem que começar com a Bíblia, não é verdade? Então faz o seguinte, silencia o seu celular, manda as crianças ir brincar com o papai, né? Falou, papai, vai cuidar das crianças um pouquinho pra mim que eu vou ter meu tempo agora. Pega a sua xícara de chá, de café, pega o bolinho de chuva, a pipoca e não esquece, chama as amigas, compartilha, curte esse vídeo e compartilha com todos que serão abençoados por este programa hoje. Bora lá então? Vamos sentar num lugarzinho bem gostoso, senta no seu sofá, na sua cama, na sacada, onde você estiver, que você vai se sentir bem confortável. Vamos começar orando? Vamos lá então. Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos, Deus, por mais um dia que estamos vivos, que estamos bem. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento em que a gente pode falar sobre a tua palavra. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor fará. Fala conosco hoje, Deus, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, o tema de hoje é o propósito do servir. E a gente não poderia falar de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus, que é um exemplo de servir para nós aqui na Terra. Então pega a sua Bíblia e abre lá comigo em João, capítulo 13. Começa assim lá no versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deixa eu só parar aqui um pouquinho. Você já se deparou em um momento que faltava amor? Aquela pessoa difícil de lidar, mas que está na sua vida, ou às vezes a gente tem um problema e você se encontra com dificuldade de amar as pessoas? Deixa eu te dar uma dica. Todas as vezes que você sentir dificuldade com alguém, faça essa seguinte oração. Senhor, dai-me o teu amor por essa pessoa. Porque olha, amar o ser humano não é fácil, né? Eu sei que eu sou bem difícil de ser amada. A gente não é fácil. Nós somos rosas, mas cheias de espinhos, não é verdade? Então peça a Deus para que você sinta o amor dele por essa pessoa. Bom, voltando lá. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Uau! Jesus tirou a sua vestimenta de cima e pegou uma toalha. Ele tirou, numa forma simbólica, tudo o que ele era. Ele se humilhou para fazer algo. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximava de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês,
também vocês devem lavar os pés um dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Uau! Jesus tirou a sua vestimenta e foi lavar os pés dos discípulos. Deixa eu te colocar um pouquinho no contexto da história. Naquela época, as ruas não eram asfaltadas que nem hoje, era muita terra. E as pessoas da época, elas usavam sandálias. Então isso significava que os pés ficavam muito sujos. Quando eles chegavam nas casas, eles tinham servos dentro das casas para que lavassem os pés dos convidados que chegavam. Para que acho que eles entrassem, né, de pé limpo dentro de casa. Não muito diferente de hoje, que às vezes a gente tira o sapato para entrar em casa, não é verdade? Então Jesus, sendo mestre e sendo Senhor, ele tirou a sua vestimenta que dizia quem ele era, ele se humilhou, ajoelhou na frente dos discípulos e lavou seus pés, fez o papel de servo. Como você tem sido servo na sua casa? Como você tem sido serva dentro da igreja, no seu trabalho? Sabe, eu escutei uma frase que me desafiou muito esses dias. Ela falava assim: como que você reage com as pessoas que vão contra o que você está falando? Ou que são contra alguma ideia, ou que vêm diferente de você? E aí ela falava assim: você vê isso como uma oportunidade de discipulado ou como uma ofensa? Uau! Ela tratava tudo isso como perseguição. Porque parece que às vezes a gente está sendo perseguido, não é verdade? Por coisas que vêm contra nós, especialmente pessoas com quem a gente não se dá bem. E aí ela terminou essa frase assim, ela tratou como perseguição e ela tratou essa frase assim: a perseguição vem para nos refinar, para nos tornar mais parecidos com Jesus, para nos amadurecer. Isso me impactou muito, porque muitas vezes a gente não tem vontade de servir, principalmente aqueles que são diferentes de nós. Muitas vezes a gente se vê simplesmente pensando: poxa, por que eu não sou servida? Eu tenho que servir a todos? Mas Jesus nos deixou o maior exemplo. Ele lavou os pés dos seus discípulos, mesmo antes dos seus discípulos o deixarem, o abandonarem e o traírem. Jesus já sabia que isso ia acontecer e mesmo assim ele lavou os pés. Mesmo assim ele se pôs em posição de servo para aqueles discípulos. E a gente pode ver milhares de outros exemplos na Bíblia de quando Jesus serviu. Ele veio e com ternura e amor curou as pessoas. Ele trouxe milagres que mudaram as suas vidas. Mas ele não somente curou essas pessoas, ele deu a oportunidade de elas serem salvas. Uau! Tem maior serviço do que esse? Trazer o amor e a resposta de que elas precisam? Nós carregamos a resposta dentro de nós. Nós carregamos o amor de Deus dentro de nós. Tudo que nós precisamos fazer é pedir que o amor de Deus pelas pessoas viva dentro de nós. E à medida que nós nos colocamos à disposição para servi-las, as pessoas vão enxergar a Cristo em nós e vão perguntar: mas o que é que você tem de diferente? Por que é que você está me servindo e me fazendo tão bem? E aí está aquela oportunidade de nós exercermos o que este ano está falando, sermos portadores da salvação, de levarmos a palavra, o evangelho, o amor de Deus, aquele que tem a resposta para todas as coisas da nossa vida e dizer: hey, Jesus ama você e Ele tem um plano e um propósito para a sua vida de te dar esperança, paz e alegria. Vamos servir juntos? Deixa eu orar por você, para que Deus molde o seu coração e te amadureça, para que você chegue cada vez mais à semelhança de Deus e se torne igual a Ele, um servo de coração humilde e sincero ao servir as pessoas. Vamos juntas? Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é exemplo para nós em tudo. Porque o Senhor nos deixou um manual, que é a Tua palavra, um guia, para que nós soubéssemos o que fazer na nossa vida, para que nós soubéssemos como agir. E assim como no Teu exemplo de João 13, Senhor, nos ensina a amar as pessoas, amá-las até o fim
independente do que aconteça, independente do que elas façam conosco, Jesus. O Senhor nos desafia a amar as pessoas e a servi-las, como o Senhor mesmo fez, para que a tua imagem e semelhança seja resplandecida dentro de nós. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que possamos ver oportunidades de servir as pessoas, oportunidades de mostrar o seu caráter, de mostrar o seu amor. É o que te pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, se você já curtiu, já compartilhou, já escreveu aqui um comentário do que você achou desse devocional, então não deixe de fazer isso, tá bom? Bom, agora chegou um momento muito bacana. Eu tenho um convidado especialíssimo para esse primeiro episódio do Elas em Casa. Você tá preparada? Tá preparada? Gente, esse convidado, eu acho que eu sou um pouco suspeita, sabe? Porque eu admiro essa pessoa demais. Eu admiro tanto que eu me espelho nela. Eu sempre sento com ela para perguntar, e aí, o que você faria? Para ver se eu poderia fazer alguma coisa parecida. De tanto que eu admiro essa pessoa. Você já tá adivinhando quem é? Bom, se ainda não adivinhou, vou te contar. Você conhece o Pastor Clóvis? Pois é, ele é o exemplo do amor em pessoa. Ele é a pessoa que sai do seu lugar, sai da sua comodidade para servir as pessoas. E ninguém melhor para falar sobre o assunto de serviço do que ele, não é verdade? Eu quero ouvir agora uma salva de palmas para o nosso pastor sênior, Pastor Clóvis Pontes. Uhul! Obrigado, filha. Obrigado, Ana. Filha, Ana, líder do Ministério Criativo, obrigado por você me receber aqui. Ai, é um grande prazer recebê-lo. E aí, o senhor topa um chá e um pedaço de bolo? Chá e bolo pra mim? Ah, já Isso é um sabia, convite né? top, né? Vamos sentar então. Tá bom. Senta onde? Aqui? Senta aqui. Senta aqui. Que mesa linda. Coisa linda. Parabéns pra quem fez, né? Eu amo ver uma mesa assim porque demonstra carinho, amor, mas acima de tudo demonstra honra a Deus pela família que a gente tem. Uau. Eu já gostaria então de aproveitar e agradecer a Fernanda Doçuras de Chocolate por ter trazido esse bolo bonito que parece delicioso. Acho que vou ter que te servir um pedaço, né? Afinal, Uau. eu ofereci bolo com chá. E o que é bolo com chá sem bolo? E a Érica, o Momentos à Mesa, que ensina a gente a fazer essa mesa linda e, como o pastor disse, a honrar as pessoas que a gente ama, não é verdade? E a gente honra a Deus pelas pessoas que Deus nos deu. Olha só. É isso aí. Tá cheio me de dar um pedaço honra. desse bolo Eu vou bonito, ter que hein? dar um pedaço desse bolo, né? Ai. E o pessoal trouxe, acho que sabendo, o meu chá predileto aqui, esse chá. De mel e... Vamos passar mico no ar, hein? Não vai não. Opa, chega perto. Aí, Não tem essa possibilidade. passar mico em ar é bem minha cara, hein? Coisa linda. Obrigado, gente. Obrigado demais por isso aqui. E agora, eu vou pegar esse aqui que é meu. Na verdade, você já está fazendo na prática o que nós vamos falar sobre hoje. Olha só, já tá colocando E exemplo. Hein? servir, inclusive, sai fora do nosso conforto. Então, você ficou com medo de derrubar o bolo, né? Quando a gente serve alguém, a gente fica com medo. A gente fica com receio de que não dê certo. Mas a única forma de dar certo é fazendo. É E a verdade. gente vai corrigindo no meio do caminho. E ele é incrível. Né? O servir é uma das coisas mais preciosas na vida do cristão, se não for a mais preciosa, Uau. depois de se tornar cristão. A única forma de nós descobrirmos quem nós somos em Deus e qual é o propósito de Deus na nossa vida é servindo. Quando as pessoas servem, não é, ela vai descobrir o que ela ama fazer. Ela descobre o que tem que fazer. E descobrindo o que tem que fazer, ela também vai ser despertada nos dons. Porque os dons e o servir, não é, e o propósito de vida que está no servir, andam juntos. Então, acaba acontecendo tudo. Então, o senhor está dizendo que eu só descubro o meu verdadeiro chamado e os meus dons e os meus talentos servindo. Tem muita gente falando, eu estou esperando aparecer o que eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei qual é o meu chamado. Você precisa servir, porque servir é a alma do cristão. Então ele se converte, ele começa a servir. Jesus deixou no texto que eu vi, eu estava lá no bastidores, eu ouvi a sua mensagem linda.
Não é? E nesse texto de João 13, Jesus falou para Pedro assim, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ou seja, o cristão se torna parte de tudo o que Deus está fazendo na terra no servir. No servir, ele descobre o propósito de vida dele. Então, tem muitas pessoas que não descobriram o propósito por falta de serviço. Então, ele tem que servir e no decorrer do servir, ele descobre o propósito de vida e os dons se manifestam. Porque os dons se manifestam à toa, eles se manifestam por causa do propósito. Uau. Então, servindo abre um caminho poderoso. Eu não consigo fazer parte da obra de Deus se não servir. Ele falou para Pedro, você não tem parte comigo, Pedro. Se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. E Jesus deixou depois no outro versículo, dizendo assim como eu faço, agora vocês façam pelos outros. Ou seja, é algo contínuo, Uau. não é algo que para, é algo contínuo. Então, vamos colocar de uma maneira mais prática, porque às vezes a gente fala sobre servir e eu assumo, né, que a maioria das vezes a gente vai pensar sobre servir na igreja, né? Uhum. Não, eu vou descobrir o meu propósito porque eu sou chamado se eu começar a servir na igreja. Mas servir não é só na igreja, né? Servir na igreja é parte do nosso servir, correto? Olha, você mencionou uma coisa extremamente importante. Se eu sirvo só na igreja, a gente precisa botar um ponto de interrogação. Será que isso é verdadeiro ou é só religioso? Uau! Então, o verdadeiro é quando eu vivo servir, eu sirvo em casa. Então, na igreja tem que ser o reflexo, a consequência, o resultado do que você vive no seu dia a dia. Você serve as pessoas em casa, a começar dentro de casa. Então, o marido serve a esposa serve o marido, os pais servem os filhos servem os pais. Ou seja, o exercício do serviço está na vida, no dia a dia. Na igreja é o resultado disso. Se a gente colocar só na igreja, é religiosidade. Mas se a gente colocar só em casa, também não está certo. Eu tenho que viver isso de forma geral. Em casa é boas obras, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas eu preciso viver o servir de forma geral. Então eu vou descobrir isso, e aliás, os dons se manifestam na vida de forma geral. Então eu descubro o meu propósito não só dentro do ambiente cristão, mas eu descubro meu propósito no trabalho, na vizinhança, no trânsito, não é? Eu acabo vivendo o meu propósito. Tá falando de trânsito, hein, galera? Eu vivo o meu propósito no trânsito, eu vivo o meu propósito no que eu estou estudando, na minha profissão. Eu acabo encontrando tudo isso, porque eu sirvo. O servir não é um momento, não é um fim de semana, não é um momento que eu estou na igreja, não. É a vida. Eu ia falar estilo de vida, não. É a própria vida. O cristão, ele quer servir, ele precisa servir as pessoas que se encontram com ela no dia a dia. Então, se a gente... Vamos dar um exemplo. Não sei, né? Eu nem falei. Vamos até colocar isso aqui no colo, né? Porque, para não ficar aqui exposto. Então, vamos supor, se eu sirvo em casa. Vamos dar um exemplo aqui da Érica, que fez essa mesa linda, né? Isso De repente, ela encontrou que os dons e os talentos dela estavam em montar uma mesa linda porque ela começou a servir o esposo dela dentro de casa. E aí ela viu que tinha o talento de organizar uma mesa. Você precisa perguntar isso para a Érica, mas é bem provável que tenha sido isso. Ela começou a ter essa paixão de fazer dentro de casa, viu que o marido se sentia extremamente bem, né? Ela via que ela estava honrando o marido dela. Então isso, ela viu que é um chamado dela. Ela quer servir. E descobriu que pode ser uma profissão, inclusive. Porque, na verdade, Deus coloca os cristãos em locais diferentes, numa empresa, na política, no esporte. Coloca ele no dia a dia, no trânsito, o motorista de ônibus, por exemplo. Mas ele está lá para exercer o ministério dele, não é? E ele só consegue exercer servindo. Então, ele serve as pessoas e acaba descobrindo algo poderoso. E cresce na profissão, Ana. Porque Deus honra, né? Aquele que é fiel no pouco, ele coloca no muito. Então, as pessoas precisam entender que o servir não abençoa só o reino de Deus, as pessoas que estão próximas dentro da igreja, mas abençoa a vida da pessoa, inclusive daquele que está servindo, para crescer na vida profissional. Porque qual é o propósito de um crente, se não for servir, não é? Manifestar a glória de Deus servindo as pessoas? Com certeza. Então, no trabalho, Deus vai colocar ele em lugares altos para ele poder servir lá. Se ele não serve aqui embaixo, né, lá em cima, ele vai servir. Eu até, gente, acabei de perguntar para a Érica, que está aqui nos bastidores com a gente, né? Enquanto o pastor falava, dei uma olhadinha assim para ela de canto e ela falou, é verdade.
ela descobriu os dons e o talento dela de fazer essa mesa maravilhosa porque estava servindo o marido dela. Exatamente. Uma coisa muito legal que eu acho que o senhor falou é que a gente tem como servir no nosso trabalho fora da esfera da igreja também, né? Deus nos coloca em lugares estratégicos para que o nosso servir faça diferença nos lugares, né? Eu até estava pensando, falei, nossa, como que eu descobri o meu servir, né? A gente sempre foi muito envolvido no servir na igreja. Eu lembro que quando eu era pequena, a gente não servia, a gente só servia para correr. Mas não, vocês serviam assim, na construção da igreja vocês fechavam marmitex. Eu ia contar esse exemplo, mas o exemplo dos meus pais servindo na igreja foi tão grande para nós que eu lembro na época da construção, eu e minha irmã, a gente simplesmente queria ajudar. Gente, como uma criança quando a gente veio para cá foi em 98 ou foi quando a gente começou a construir? 99 nós viemos para cá. 97 começamos a construir. A gente começou a construir em 97. Eu tinha 7 anos, a Belle tinha 4. O que 2 crianças dessa idade conseguiam fazer na construção? E aí eu lembro que depois de tanta gente insistir, as irmãs da cozinha deram marmita pra gente fechar. Eu nem sei se a gente fechava direito, né? Mas a gente fazia com muito gosto, separava os talheres, colocava em volta do guardanapo e a gente ficava muito feliz sabendo que a gente estava contribuindo para alguma coisa, né? E eu fiquei pensando no que eu faço hoje e eu descobri qual era a minha missão de vida porque eu estava servindo as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, aliás, meus pais podem falar o quanto eu pintava as paredes de casa. Mas foi quando eu comecei a fazer isso mesmo, eu colocar em prática a criatividade e eu vi que as pessoas estavam sendo transformadas através da arte, que as pessoas estavam sendo conectadas com Deus, foi aí que eu percebi que a minha missão de vida era conectar as pessoas a Deus. Ou seja, você só descobriu a sua missão de vida fazendo. Exatamente. Então a gente não descobre parado. Deus não se revela para um cristão parado, Deus se revela para um cristão em movimento, fazendo, querendo, servir. Servir não é fácil. Não. Por que não é fácil? Porque nós encontramos as pessoas no meio do caminho que são complicadas. Então, o servir não é fácil. Jesus não teve facilidade. Ele serviu a pessoa que ia traí-lo, sabendo que ia traí-lo. Então, a gente também não escolhe as pessoas, a gente serve. Quais são as pessoas que nós temos que servir? Aquelas que estão próximas de nós, aquelas que se aproximam de nós, no dia a dia, que estão no dia a dia, que estão no trânsito, que estão na rua. Você atravessou a calçada, de repente você viu alguém, surgiu a oportunidade de você servir. Ou seja, as pessoas que se encontram com a gente é a oportunidade para a gente servir. Agora, se você me perguntar qual é a maior dificuldade de servir, pergunta para mim, vai. Vamos lá, então. Pastor, diante de tudo que o senhor está falando, falou até de servir no trânsito, né, gente? Servir no trânsito, deixar o pedestre passar, não xingar o outro que te cortou, aliás, dar espaço para os outros passarem, né, para ele cortar fácil. Até eu acho que segurando a nossa boca para não falar nada contra aquele abençoado, a gente está servindo. Mas mesmo assim, o senhor já está me falando que existe qual a maior dificuldade em servir, que não é essa. Não. Então, pastor, porque, na verdade, qual a assim, dificuldade? Você falou aqui de trânsito, né? Na verdade, a pessoa que serve, ela que é abençoada. Porque você no exercício deixar alguém passar, porque é chato isso, ver alguém cortando e tal. Mas você deixar ela passar, você vai ficar mais passivo. Passivo não, mais paciente, perdão. Então, meu caráter está sendo moldado. O seu caráter vai moldado, porque é fácil brigar. É fácil você abrir o vidro e xingar. Por que você fez isso? Você fez errado. Realmente o rapaz buzinar, fez errado. Buzina. Mostrar dedos. A gente não faz isso. Mas, não, a gente não faz isso. Mas assim, ele acaba moldando. Nem o crente faz isso, né? Crente. Mas a gente acaba sendo moldado. Faz sentido ou não? Faz a gente muito acaba sentido. sendo moldado como cristão. Qual é a maior dificuldade de um crente servir, de uma pessoa servir? Amor. É o amor. Porque Jesus disse assim, que ele amou-os até o fim. Que fim é esse? É o fim da vida de Jesus? Jesus teve fim na terra. Ele continua entre nós. Qual é o fim? Até as últimas consequências. Uau. Até o fim, assim, ó, por mais problemas, por mais dificuldades, por mais complicação que a pessoa me traz para eu poder servi-la, ele está dizendo assim, eu vou até o fim. Entendeu? Eu tenho uma barreira aqui, eu vou vencer essa barreira. A pessoa não agiu confortavelmente com o meu serviço, mas eu vou continuar. Alguém não entendeu o meu serviço, eu vou continuar. Então, até o fim, até as últimas consequências, ou seja, é a razão da minha vida. Eu vou fazer isso, eu vou servir. Então, o que é que falta nas pessoas? Amor. Porque a primeira coisa que você precisa ter para servir é amar. Uau. E amar as pessoas. Jesus disse que ele os amou até o fim. Ele estava se referindo a quem? Aqueles que estavam dentro da sala com ele. Estava falando sobre os discípulos.
E dentre eles tinha Pedro, que era um cara espavorido, não é? Às vezes, uma hora estava de um jeito, outra hora estava do outro. No texto que Jesus disse para Pedro assim, Pedro, não foi, né, quando ele pergunta, né? Aí vocês dizem o que eu sou, ele falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala para ele assim, não foi nem a carne nem o sangue que tu revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. Poucos versículos depois, ele fala, arreda de mim, Satanás. Então era Pedro de um jeito cheio de personalidade, que negou cheio Jesus, de inclusive. personalidades. Ele estava ali no meio, Pedro. Estava ali também os outros discípulos que iriam deixá-lo, que foram se esconder numa casa com medo de morrerem, não é, de serem presos, etc. Mas também estava Judas que iria traí-lo. Jesus estava dizendo assim, eu os amei até o fim. Então, amar é muito importante, porque é o reflexo do que Jesus se manifestou a nosso favor. Então, esse reflexo de Deus na nossa vida tem que se manifestar na vida das pessoas. Eu não sirvo por bondade, eu sirvo por amor. É porque se servir por bondade, a gente não serve sempre, Isso, né? não, eu não sirvo por circunstância, eu sirvo por amor. Eu não vejo a circunstância, eu vejo o amor. Eu não vejo as dificuldades, eu vejo o amor. Então, o amor é o entrave entre as pessoas. Se você não amar verdadeiramente, você tem dificuldade de servir. E porque nós somos seres humanos, né? E muitos falam que a gente mais rege por nossas emoções do que pela nossa razão, correto? Exato. Só que amar, como o senhor falou, é a maior dificuldade que tem. E quando eu não sinto amor, eu devo deixar de servir? Então, você falou na tua mensagem hoje. Você falou sobre amor, não falou? Então, amor é uma decisão. Amor é uma decisão. Não é? Eu me lembro quando conheci tua mãe. Eu olhei para ela, me apaixonei por ela. Eu me apaixonei, mas o amor foi uma decisão. Então, eu comecei a amar tua mãe, não é? E realmente amar, por isso que eu estou casado há 34 anos quase. Então, o amor é uma decisão. Entendeu? Eu amo por decisão. As pessoas têm defeitos? Todas elas têm. Muitos. Só sua mãe que não tem. Mas todas as pessoas têm defeitos, ok? Então eu tenho defeitos. Você falou assim, na tua mensagem agora, eu falei assim, eu sou uma pessoa difícil de ser amada. Então, mas as pessoas amam você. Você tem pessoas do teu lado que te amam. Então te amam por aquilo que você é. Elas decidiram te amar. Se você acha que isso é difícil, as pessoas que amam já não acham mais. Porque elas amam. E elas continuam te amando. Então, isso é importante, a decisão de amar. Aliás, eu vou perguntar para quem está assistindo a gente. Quem nós serviríamos se fosse perfeita? Se fosse a condição fosse a perfeição? Nós não amaríamos ninguém. Não tem ninguém perfeito. A não ser Deus, não tem ninguém perfeito. Não é? Mas ele falou no seu mandamento, 2 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, ou seja, o amor, ele é o entrave, ele é aquilo que segura. Porque as pessoas ficam vendo as condições, ficam vendo se a pessoa merece ou não. Amor não está falando do que merece, porque nós não merecemos o amor de Deus. E Ele veio e nos amou. O amor é uma decisão. Eu vou amar e vou servir a pessoa. Uau. Por isso, então, se a gente colocar todas as coisas que a gente está falando aqui e até como a gente tratou no devocional, a missão da igreja é amar a Deus, servindo pessoas, fazendo discípulos. Seria isso uma consequência do outro? Quanto mais eu amo a Deus, mais eu tenho desejo de servir as pessoas, e ao servir as pessoas, naturalmente eu vou fazer discípulo, porque discípulo é aquele que imita Cristo. Se eu estou imitando a Cristo, eu vou colocar porque eu amo a Deus, eu vou colocar o desejo nas pessoas de fazerem o mesmo. Você fez a pergunta, já deu a resposta. E é verdade exatamente isso. Então a gente vai lá para o texto de João, capítulo 21. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí ele responde, sim, Senhor, eu te amo. Qual foi a resposta de Deus em cima disso? De Jesus, perdão. Jesus fala assim, que legal, Pedro, que você me ama, é isso que eu queria ouvir. Não, Jesus não falou isso. Vai lá e apacenta as minhas ovelhas. Na segunda, pastoreia. Na terceira, apacenta. Ou seja, qual era o resultado de alguém que amava Jesus? Qual é o resultado de alguém que ama Jesus? Cuidar de pessoas. Apacentar e pastorear pessoas. Então a gente não ama com palavras apenas, a gente ama com ações. Se eu disser para tua mãe todos os dias, Evelyn, eu te amo, e eu falo, você sabe, Evelyn, eu te amo, Evelyn, eu te amo, Evelyn, eu te amo, mas não tiver atitudes, ela nunca vai entender isso. Ela nunca vai acreditar nisso, porque as atitudes falam mais alto do que as minhas palavras. Então, ou seja, se eu amo a Deus, eu sirvo as pessoas por quem Ele morreu. Então, quanto mais eu amo a Deus, mais eu sirvo as pessoas por quem Ele morreu.
Quanto mais eu amo a Deus, eu quero ajudar as pessoas a encontrar esse Deus que eu amo. Quanto mais eu amo a Deus, eu quero ver as pessoas se achegando ao Senhor Jesus através do meu serviço. Então, tudo que eu puder fazer para que as pessoas se acheguem a Jesus, eu vou fazer. E o que é que eu vou fazer? Eu vou servir. Para concluir assim, na igreja, por exemplo, o que é que tem na igreja? Tem um monte de coisa. E a maioria delas não é nem para Deus, é para as pessoas. É verdade. Eu tenho recepção, eu tenho professor de escola bíblica. A mensagem que eu prego não é para Deus, a mensagem que eu prego é para as pessoas. Então, as pessoas precisam ouvir aquilo, é para abençoar as pessoas. O louvor é para Deus. Ainda tem um bocado de gente lá na frente que está tentando ajudar as pessoas a louvarem a Deus. Mas assim, o que nós fazemos hoje como cristãos é servir as pessoas, não é? Porque nós amamos a Deus. Você vê que o amor é importante? Eu amo tanto a Deus que eu quero ver as pessoas sendo abençoadas através do amor que eu tenho por Deus. E, nossa, o senhor falando agora me deu uma inspiração para a gente finalizar isso. Quando a gente olha no original de João 21, a gente vê que as 2 primeiras vezes, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E o original é ágape, certo? O ágape é o amor sacrificial. E a terceira vez ele pergunta do amor filéu, que é o amor da amizade. Então, se eu tenho um amor por Deus sacrificial, de como Jesus tirou a sua vestimenta para servir as pessoas, para servir os seus discípulos, na verdade, ele deixou a sua divindade para ser ser humano, né? Não tem maior ato de serviço fora ter morrido por nós. Então, se eu amo a Deus de uma maneira sacrificial, de me despir do meu orgulho, dos meus próprios prazeres, porque muitas vezes a gente sai do nosso lugar para servir o outro, né? A gente deixa de fazer algo por nós para que a gente possa servir o outro. E se a gente ama a Deus em amizade, isso significa eu amo a Deus de sacrifício e amizade, de relacionamento com Deus. O servir as pessoas vai ser algo natural. Com certeza. Certo? E vai ser algo que a gente faz tanto. Com né? certeza. E aí a gente vai estar imitando a Cristo. Não é um sofrimento, é um sacrifício que a gente faz com prazer. Porque o amor faz a gente fazer sacrifícios com prazer para outra pessoa. Né? E tem mais ainda, uma coisa muito forte, isso que eu vou dizer, eu acho muito forte. Todo futuro depende do servir. Uau! Todo futuro depende do servir. Quanto você ama é o quanto você vai servir. Futuro de uma família depende do servir. Futuro de uma igreja depende do servir. Futuro de uma sociedade depende do servir. Eu te explico isso. A palavra servo no grego é doulos. E essa referência é a referência àquelas pessoas que ficavam no fundo de um navio, que eles faziam todo aquele movimento com aquele, como é que chama aquilo, remo, para que o navio tivesse destino. Então, ou seja, o servo é aquele que estava no fundo do navio, mas é o que dava o destino. Uau! Você está entendendo? Que fazia chegar ao destino. Que fazia chegar ao destino. Então, ninguém conseguia chegar ao destino sem eles lá embaixo. Uau. Então tem todo mundo lá em cima que estava lá comendo, dormindo e eles lá. Uau. Eles lá, remando, remando. O servo é tão importante que ele toca uma nação. Uau. O servo é tão importante que ele leva uma família a viver o seu destino, a viver o seu propósito, uma igreja a viver o seu propósito. E aí, o prazer do servo é fazer com que isso aconteça. É difícil, mas é o prazer do servo. Uau. Mas e a Bíblia também diz, aquele que dá, recebe. Não é? Aquele que serve, é servido. Pode ficar tranquilo que todo servo tem o seu galardão, como disse Jesus, né? Que ele não esquece nada do que as pessoas fazem. Uau. E elas receberão o seu justo galardão por isso. Se não for aqui na Terra, com certeza no céu. Não tenha dúvida. Agora, preciso perguntar para as pessoas, você prefere receber na Terra ou no céu? Eu prefiro receber no céu. Se for uma perguntar lá no céu, com certeza vai ser melhor. Vamos resumir? Nós falamos aqui que servir não é fácil e que a gente precisa amar para servir. E você não precisa, eu não sei qual é o meu chamado, qual é o meu dom, qual é o meu talento, e como que eu descubro? Vai servir. Mas eu vou servir aonde? Em qualquer lugar. Dentro da igreja, fala, aonde tem um lugar para servir? Quero tentar. Porque, né, às vezes a gente precisa servir em vários lugares dentro da igreja para descobrir os nossos dons e talentos aqui dentro. Vou servir dentro de casa, vou ajudar a pôr a mesa, vou arrumar a minha cama, vou servir... fazer uma mesa bonita assim, ó. Vou servir meu marido, vou servir minha esposa, né, se tem algum homem de Deus aí assistindo. Vou servir os meus filhos. No meu trabalho, por mais que eu tenha problemas com o meu chefe, com os meus colegas, eu vou escolher servir.
E a partir disso, no nosso coração é aflorado os nossos dons e os nossos talentos. Mas antes de todas as coisas, nós precisamos aprender a amar. A partir de amar a Deus, que nós vamos sentir o amor pelas pessoas, mesmo que ele às vezes não seja natural. A partir do amar não é um sofrimento servir, é um sacrifício. O sacrifício tem propósito. Sofrimento não tem nada, só sofrimento. Já teve muito material aí para você pensar, hein? Eu acho que até eu vou assistir isso de novo, vou fazer as minhas anotações para que isso seja parte do meu ano de 2022. Uau. Para que o meu servir seja parte, para que a gente possa servir melhor. Cada vez nos tornarmos mais parecidos com Cristo, que foi o maior servo de todos. Pastor, muito obrigada. Nossa, eu cresci demais. Eu tenho certeza que você aí também cresceu demais. Se você foi desafiado, se você está se sentindo injuriado pela palavra que você acabou de ouvir, Deus está falando. Deus está falando com você. Na verdade, Deus está falando com todos nós. Mas olha, se você está se sentindo incomodado, você pode ter certeza que o Espírito Santo está falando. Eu estou desafiando você hoje a ser uma serva melhor, a ser uma serva maior, a ser alguém melhor, alguém mais imitador de mim ainda. Uhul! A gente agradece muito, pastor, por o senhor estar aqui, ter reservado o seu tempo precioso por estar aqui conosco. No Elas, para mim, já foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Mas o tema, né? O tema é absurdamente importante. E por isso, nós gostaríamos de te presentear com um Miracle Face. Vai dizer que é da Rebeca. Agradecimentos a Rebeca Beraldo. Gente, eu vou correndo para lá. Se você não conhece essa Rebeca, essa dona Rebeca, ela tem mãos de anjos, não é verdade? Faz milagre em tudo, mas ela não é santa milagreira, ela é só uma profissional. Competente, excelente. Então, olha, fica aqui, pastor, de presente para o senhor. E se você está precisando de uma massagem, está precisando de algo estético, está querendo se sentir mais bonita, aliás, nós já somos bonitas, né? Então, vamos falar assim, está precisando cuidar de você, dá um toque na Rebeca Beraldo, porque ela vai cuidar de você, uma pessoa crente e mãos abençoadas em você, não é verdade? Depois dessa propaganda, depois a gente conversa, tá bom? Pastor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado eu. Bom, agora a gente vai para um quadro muito bacana. É um quadro de dica para você. Gente, tá fenomenal. Fica aí com a gente que daqui a pouco eu volto com você. E aí, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle, repórter do Elas, e como a gente já tinha falado pra vocês, esse novo formato de programa tem muitas novidades, né? E olha só, hoje eu estou aqui numa loja que todas nós amamos. Dá só uma olhadinha. Vamos lá? Eu vou contar tudo pra vocês que a gente veio fazer aqui hoje. Vem comigo! E hoje eu tô aqui nessa loja que todas nós amamos para mostrar para vocês que com o valor de R$100 é possível comprar itens para montar uma mesa posta linda para sua família, para um jantar, para um almoço, para um café da manhã especial. E nada melhor do que ter uma especialista no assunto para nos ajudar a escolher esses itens. Vem comigo, vamos lá! Ela já tá aqui, ó, dando uma olhadinha em tudo. Já estou perdida aqui, né? Com tudo tão lindo que tem aqui, né, Mi? A Érica Cruz, né, veio nos ajudar a escolher os itens essenciais, né, Érica, que a gente pode comprar dentro desse valor que a gente estabeleceu e montar uma mesa posta linda aí para um jantar, para um almoço, né, pra gente, é isso que a gente quer mostrar, no caso, para vocês, que é possível sim você de repente investir esse valor uma vez por mês ou uma vez a cada 3 meses, comprar aos pouquinhos, usar o que já tem em casa também, mas investir aí em tempo de qualidade com a sua família. E Érica, bom, vamos lá, né? Você que é a nossa especialista no assunto, por onde a gente começa? Qual que é a sua dica? Olha, primeiro a gente vai começar pensando em forrar a mesa. Uau, olha só, tem muita opção aqui, olha, né, essa Érica? infinidade de coisas aqui pra gente. Então a gente tem que ter aquele olhar clínico, né, Mi? Sim. Assim,
ver o que está dentro do nosso orçamento. Nesse caso, a gente tem esse desafio de R$100. Sim. Então, a gente vai escolher o que é melhor dentro do nosso orçamento. Eu tenho certeza que serão peças lindíssimas. Sim, com certeza. Porque basta ter bom gosto. A gente já meio que pensar numa mesa completa para escolher o acessório, Sim. porque tudo começa por aqui. Então, por exemplo, você pensa um pouquinho já no prato que vai servir, alguma coisa assim, tudo isso influencia, né? No horário, se vai ser um almoço, se vai ser um jantar. Se vai ser, de repente, um brunch, que é à tarde ou de manhã. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. O que vai servir, se fosse um risoto, nós iríamos para uma outra linha, de repente, lá do prato, que a gente vai ver mais pra frente. Sim. Então, poderia também montar a mesa com uma toalha, né? De repente, você tem uma toalha em casa, uma toalha branca, também dá muito certo, porque a gente pode colocar os acessórios coloridos e a mesa vai ficar lindíssima também. Érica, uma dúvida que eu tenho, que eu acredito que seja dúvida também de outras mulheres que estão nos assistindo. Quando a gente usa esse suplá redondinho, eu tenho que usar também o americano, porque pra mim eu poderia usar ele direto, no caso, o suplá, e depois, né, colocar o prato por cima. Como que funciona? Olha, nesse caso aqui, esses suplás aqui, olha, tá vendo? Esses de plástico aqui, ó. A gente logo percebe essa diferença. Esse de plástico ou aquele de ratã, a gente não leva direto na mesa. A gente tem que ter um apoio, tem que ter um forro, ou uma toalha, que poderia levar, ou o americano. Aí a gente coloca em cima. Por exemplo, esse daqui, olha. Esse redondo aqui, ó. Ah, uau! Entendeu? Então nós poderíamos fazer isso daqui, tá? Mas esse de plástico e o de ratã, porque esse que imita ratã, a gente não pode levar direto à mesa. Direto à mesa. Tem que ter, então, alguma coisa por baixo. Isso. E por que tem que ter? Para ter onde colocar o talher. Esse daqui, na verdade, está até um pouco pequeno, olha, tá vendo? Tem algumas outras opções que seriam melhores. Eu vou mostrar também o retangular para vocês. Olha, a gente tem aqui uma infinidade, olha. Olha esse daqui, que lindo. Né? Lindo mesmo. E é mais ou menos da mesma cor. Sim, né? verdade, Tá bem legal. que destaca também a mesa por baixo, vai ficar olha legal. Olha que lindo. E está mais barato, o que é melhor. O que a gente gosta muito, no caso. Está R$ 9,99. Uau. Então esse daqui é um grande... Assim, uma grande possibilidade da gente levar esse daqui. Da gente levar. E mesmo que não tenha exatamente o mesmo acessório, você pode pensar numa composição, em outros que combinem com aquele para montar uma mesa, mesmo que seja diferente, mas tendo que harmonia, isso, né? Você pode montar, de repente, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente pode misturar o americano redondo com o retangular, não tem problema nenhum. Legal. Nesse caso aqui, que foi o que a gente gostou muito, que é esse daqui, com esse daqui, ó. Tá dentro, tá vendo? Não ficaria fora. Sim. Então, assim, tá um tom sobre tom e a gente pode montar dessa maneira. Legal. Não tem problema nenhum. E olha que a gente tá só na base, hein? A gente... Tem muita coisa pra mostrar. De informação, a gente não saiu aqui da parte dos jogos americanos. E com tudo isso, você pensou já em qual que a gente vai escolher? Já pensei. Nós vamos levar esse daqui, olha. Esse retangularzinho. Esse retangular. Uau. Que o preço está bem legal. Esse daqui é aquele que tá R$10. Uau. Então, dentro do nosso orçamento, ele tá um valor bem bacana. E é legal você ter falado que agora eu lembrei, ó, já vou usar a calculadora aqui do meu celular, porque eu vou somando os preços aqui pra gente não ultrapassar o valor que a gente definiu. E se porventura a gente chega e vê que, é o que eu faço também, né? Se a gente vê e que ultrapassou o valor, não tem problema, a gente volta e de repente escolhe outra coisa que está um pouco mais em conta, mas que vai ficar tão lindo quanto. Sim, com certeza. E vamos lá, a minha produção aqui. Um beijo, Thali. Já trouxe uma sacola pra gente ir colocando aqui os nossos acessórios. Vamos colocar muitos aqui. Hoje a gente vai montar uma mesa para quatro pessoas. Isso, então vamos aqui procurar. Que é uma média aí das famílias, né? Sim. 3 aqui. Mas é aquilo, né? Se você tem mais pessoas, uma família um pouco maior, é só ir adaptando também. E de repente você vai comprar 4, mas vem 6. Você pode colocar o outro que você tem na sua casa. Se tiver harmonia entre eles, não tem problema nenhum. Perfeito. Então esse aqui tá no valor de R$ 9,99, né? Isso. Já tô colocando aqui na minha calculadora. Bora lá que a gente tem uma graninha pra gastar. Então vamos gastar. Pra onde a gente vai agora? Agora nós vamos olhar os pratos. Uau, chegamos aqui. Uau, que corredor, hein, Érica? Chegamos aqui nos pratos, que também é a minha perdição, Mi. Gente do céu, tem muita coisa opção. linda. Pratos mais básicos, mais elaborados, maiores, menores, quadrados, redondos, coloridos. Eu vou começar mostrando pra vocês. Nesse caso aqui, pro nosso orçamento não vai dar, tá, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui essa infinidade de pratos coloridos, que eu gosto muito também de prato colorido. Mas a gente tem que pensar que esse prato colorido a gente não vai usar tanto assim. Sim. Então, assim, tem que pensar muito. São ocasiões mais especiais. Exatamente. Uma que você pode enjoar também da estampa, Sim. né, Mi?
Então, assim, para quem assim tá começando ou quer sempre começar aos poucos ou não investir tanto assim, começar pelo básico, sempre sugiro o prato branco, Sim. que a maioria das pessoas já tem em casa. Perfeito, verdade. Mas se você quer fazer uma noite especial e comprar aos poucos, não precisa comprar tudo de uma vez, dá para comprar esses coloridos que eu vou mostrar para vocês. Olha esse daqui, que coisa linda. Lindo, lindíssimo. Lindo, né? Só que R$29,99. É. Então, tá fora do nosso orçamento. E agora, Mi, nós vamos olhar aqui os pratos brancos, que dá certo com tudo, combina com todas as mesas. Sim. E tem aqui, ó, uma infinidade de pratos pra gente ver. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês aqui, olha esse daqui. Inclusive, eu tenho desse prato, eu tenho um jogo desse. Sim. Eu uso muito. Esse daqui tá R$8,99, gente, é um preço bom, tá? Se vocês querem, de repente, só tem o transparente, quer investir num prato que vai ficar até mais bonito, porque ele chama mais atenção do que o transparente. E na hora de servir também o alimento, a comida fica mais bonito, destaca, né? aquele Destaca a contraste. cor, exatamente. Então fica muito legal esse branco aqui, ó. Eu acho que a gente vai passar um pouquinho do nosso orçamento. O nosso orçamento vai ficar mais bem enxuto, porque, né, a gente já comprou, já tem os quatro americanos, mas os pratos eu acho que ficaria muito próximo do nosso orçamento, a gente não conseguiria investir em outras acessórios. Coisas que a gente quer investir também para fazer e uma mesa. E como o prato bonita. É uma coisa que todo mundo tem em casa, Exatamente. seja o branco ou seja o de vidro, né, transparente, o que você sugere? A gente vai investir em outros acessórios, então? Eu acho melhor, Perfeito. porque de repente, como prato todo mundo tem, o talher todo mundo tem, Sim. então que tal a gente investir num copo mais bonito, um copo um pouco diferente, né? Legal. Bem bacana. Perfeito. Então eu vou mostrar pra vocês alguns copos que a gente tem aqui, porque também tem uma variedade aqui que a gente fica perdida. Vamos lá, então. Uau, olha quanta opção, Érica. São muitas opções e olha só, eu já corro olhar o valor, né, Mi? Com certeza. É Eu a já primeira bato coisa que a gente o olho bate o olho. no valor. E o valor, assim, olhando aqui, a gente já vê que tá um valor bom. Sim. Né? Tem copo de R$ 5,99, R$ 6,99. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse daqui, ó. Olha que bonito esse copo. Inclusive, eu tenho dele esse também. É pra mim perfeito, porque ele é resistente. Eu acho assim, ele é largo, ele fica bonito na mesa. Isso. Então vamos agora aqui pensar que nós vamos... Eu optei por esse daqui de R$6, gente, ó. Vamos levar, vamos ver se dá, né, Mi? Vamos fazer os nossos cálculos aí. Sim. A gente vai levar quatro deles, né? Então ele tá R$5,99. Por enquanto estamos dentro do orçamento, dá pra levar? Dá pra levar? Dá pra levar. Então vamos levar 4, gente. Nada impede, se precisarmos a gente devolve aqui. É isso aí. Deixa eu colocar aqui, Mi. Ah, verdade, a sacola. Érica, a gente já tem o nosso jogo americano, já falamos dos pratos que a gente não vai levar, mas já demos dicas aí, tanto dos brancos quanto os de vidros, né? Você pode usar o que você tem em casa também, já temos os copos. Pra onde a gente vai agora? O que tá faltando pra nossa mesa? Agora nós vamos ver os talheres. Vamos lá então, dar uma olhadinha. Bora. E agora, né, Mi, a gente vai olhar aqui os talheres. Uau, Érica, até talher tem opção para todos os gostos. Tem colorido, tem liso, enfim. Tem para todos os bolsos também. Eu vou mostrar um para vocês que é um pouco diferente. É uma super tendência, tá usando bastante, que é aquele que imita, o cabinho imita bambu. Ah, legal, eu acho lindo. Fica lindo na mesa. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Que é o garfo. A faca, agora estou vendo aqui que dele a gente não tem a faca dele, mas o ideal nesse caso, se seria fosse levar, conjunto, é o né? conjunto, tá? Esse daqui, olha, ele tá R$ 2,99 a unidade. Tá vendo aqui, olha? E super bonito também, fica lindo na mesa. Ele destaca, ele fica incrível na mesa. Legal. Mas outra opção, assim, legal que a gente vê que tá usando bastante também na mesa posta é essa opção aqui. Com esse cabinho aqui. Ah, bem legal, mas neutro também. Isso. Só que diferente, não é nada básico. Exatamente. Esse daqui tá um valor um pouquinho mais alto, tá R$ 3,49. Ele imita madrepérola, por isso que ele é, né? Ele é um pouquinho mais caro. Achei lindo, chique. O talher a gente vai levar hoje? Eu acho que é melhor a gente não levar, né, Mi? Não levar porque também a maioria, todo mundo, na verdade, tem um talher em casa.
Então, para vocês entenderem muitas coisas, a gente está incentivando você a usar o que já tem aí em casa. Então, e agora a gente vai para quê? Acessórios mais decorativos? Pra aquela parte que eu amo. Também. Que são os vasinhos, as flores. Então a gente tem que sempre pensar nesse detalhe, porque por mais que a nossa mesa esteja com todos os itens que a gente tem em casa, às vezes a gente pensa assim, já enjoei disso daqui na minha mesa, mas aí você tem esse olhar criativo, monta uma mesa com uns arranjinhos, um vaso, vai fazer toda a diferença e é isso que nós vamos fazer agora. Perfeito, vamos lá então. Bem, chegamos aqui nessa área que a gente tanto gosta, né? A gente ama. A gente já deu uma olhadinha, assim, tem muita coisa, gente. Dá pra ficar perdida, pra perder umas horas aqui, né? Dá. Eu passo horas aqui facilmente. Mulherada gosta. Sim. Mas explica pra gente então, o que a gente vai levar pra compor então a decoração da nossa mesa. Vamos pensar assim no formato da mesa. Nesse caso, nós vamos fazer uma receita bem bacana depois. Sim, né? exato. Pra montar a mesa, pra servir a receita, olha só. É completo. Completo. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Então a gente pensa assim, colocar alguns vasinhos com algumas flores. Sim. De repente, até na sua casa você já pode ter um vasinho aí que você bate o olho, você vai ver que dá pra colocar uma flor dentro. Inclusive a gente vai mostrar. Olha esse vasinho aqui, que de repente você pode ter alguma coisa parecida aí na sua casa. E esse daqui, R$ 6,99, gente. Olha só, o preço super bacana, super legal. E tem modelinhos e cores diferentes Sim. também, então você pode pensar também na composição que você vai fazer, Olha esse né? daqui, ó. Nas cores. E outro que a gente tem aqui que eu gosto bastante, só que foge um pouquinho agora do nosso orçamento, que é esse vasinho aqui, que fica lindo também nós colocarmos aqui as flores. E lembrando-me algo importante, às vezes as pessoas pensam que tem que ser flor natural na mesa posta. Não necessariamente, a gente pode colocar as permanentes que a gente fala hoje, né? Perfeito. Que tá super em alta, a gente pode levar isso para mesa posta. Sim. E é até melhor porque você vai usar em várias ocasiões. Sim, perfeito. Então a gente vai levar 3 desses, Três né? desses. Deixa eu colocar aqui na minha calculadora. Tomara que dê pra gente levar, Não, senão vai dar, vai dar. A gente vê o que a gente tira aí dos utensílios que a gente já pegou. Tamo quase lá, hein? Vamos levar 3? 3. Então tá, então vamos pegar um desse daqui. Isso, vamos porque agora a gente vê o arranjo de flor que a gente vai levar. Se o orçamento não for suficiente, a gente pensa em alguma troca inteligente, alguma coisa. Né? Porque afinal é sobre isso. Sobre investimento inteligente. Exatamente. Viu? Bom, Érica, como a gente fez as contas, o nosso orçamento não daria para levar 3 vasinhos e 2 arranjinhos. Não daria. A gente vai ter que fazer uma troca então. O que você sugere nesse caso? O que nós vamos fazer? Nós vamos levar um vasinho a menos, tá? Nós vamos levar 2 vasinhos. E nós demos, né, Mia, uma olhada aqui. E nós encontramos outro arranjo que vai ficar mais cheinho o nosso vaso. Sim, perfeito. Que vai atender melhor o que a gente precisa. Que é esse daqui. Olha que são essas rosas aqui. E o valor dele tá R$ 15,99. Uau, deixa eu colocar então aí aqui já na vê calculadora. Se vai dar pra gente levar. Então a gente vai levar 2 vasinhos ao invés de 3, só que um arranjo um pouquinho mais completo para dar mais volume na mesa. Isso. R$ 15,99 dentro do orçamento. Olha só, deu certinho. Ainda sobram uns reaisinhos. E o bacana é que esse daqui, ó, de mostrar pra vocês. A gente vai cortar. Então nós vamos colocar aqui eles nos 2 vasinhos e vai ficar bem cheio. Com vai um ficar, arranjo a gente vai fazer 2, nós para vamos dar fazer volume, 2. né? E nós vamos mostrar aqui como que vai ficar bonito na mesa. Na mesa, é isso aí. Bom, acho que temos tudo que precisamos. Sim. Agora é a parte... Agora é a parte, né, do provar que o desafio deu certo. Deu certo. Que a gente É a parte cumprir. mais burocrática, né, a hora do pagamento, gente. Bora lá então pro caixa, né? Ai, que delícia de compras! As carinhas felizes de mulheres que acabaram de fazer compras, quem que não gosta, né, gente? E olha só, o que a gente quer mostrar pra vocês agora é que a gente tinha um desafio, né, de comprar acessórios para uma mesa posta com R$100. O desafio foi cumprido, com desafio mesmo, né, no Desafio caso. e com excelência. E com excelência também. A gente teve que fazer algumas trocas inteligentes aí no caminho, mas é isso que a gente quer mostrar pra vocês, que é possível, mesmo que seja necessário fazer algumas trocas, algumas mudanças, né?
mas que é possível sim com esse valor vocês comprarem coisinhas aí para agregar o que vocês já têm em casa e montar uma mesa linda aí para a família, deixar né, ainda Érica? mais linda. Sobrou até um troquinho, ó, que a gente já vai deixar no nosso caixinha para uma próxima compra, Sim. né? Porque afinal a gente quer dar muitas outras dicas iguais essas para vocês e quero mostrar aqui também o valor, ó, da notinha. O total da nossa compra é R$ 89,89. Por que deu esse valor? Porque a gente teve uma surpresa muito boa no caixa. A gente descobriu que o jogo americano que a gente pegou não era R$ 9,99, era R$ 8,99. Então foi uma surpresa muito positiva pra gente. E aí acabou sobrando esse valorzinho que a gente vai realmente usar para uma próxima vez aí. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. A gente amou fazer, né, Érica? Foi muito divertido. Espero que vocês gostem e, claro, que contem pra gente o que vocês acharam e o que vocês querem para os próximos quadros iguais a esse. Deem aí suas sugestões que elas serão muito bem-vindas. Beijo! Tchau! E aí, gente, vocês gostaram? Que mulher que não gosta de fazer compras, economizar e ainda conseguir montar uma mesa maravilhosa, comprar coisas que vão deixar sua casa ainda mais bonita. Eu sei que eu amo essas 3 coisas. Muito obrigada para vocês aí que fizeram um quadro para nos dar as dicas incríveis. Gente, já deu para ver que esse é só o começo, não é? Nos outros quadros a gente vai ter muito mais dicas para vocês, vão entrar algumas receitas super bacanas, mais convidados especiais, então você não pode ficar de fora. Se você gostou desse programa, curte, comenta, compartilha, manda para todas as suas amigas, manda para os homens de Deus também da sua vida e não deixe de participar conosco nos próximos episódios. Então, tenha um dia abençoado, uma semana mais abençoada ainda. Hoje aprendemos sobre servir a Deus e também, como dica, conseguimos com pouco dinheiro comprar coisas maravilhosas para servir melhor a nossa família. Já deu para ver, né? Serviço vai fazer bem para você e para todos que estão à sua volta. Vai servir, irmã, e não se esqueça, para servir a gente precisa se conectar com o Pai e sentir o amor dele pelas pessoas. Procure por essas coisas nessa semana, procure o amor de Deus dentro de você, busque pelo amor de Deus e procure servir as pessoas. Pergunte para Deus, quem o Senhor quer que eu sirva hoje? Aonde o Senhor quer me usar para abençoar as pessoas? Bora servir? Então tá bom, a gente se vê no próximo episódio. Seja em Deus!